Olá, amigos. Estou voltando aqui para a segunda parte sobre inflação, ok? Então, olá, amigos brasileiros e não brasileiros. Por que brasileiros e não brasileiros? Porque o assunto é inflação. E inflação atinge todos os países, não só os brasileiros, né? Bom, quem não assistiu à primeira parte, tá? Eu vou repetir um pouquinho, né, o porquê dessa segunda parte, que é sobre inflação e o que é inflação, né? Bom, seguinte, todos os lugares que normalmente eu vou e os lugares que eu frequento, né, eu pergunto para as pessoas o que é inflação. A maioria absoluta, tá? Mais de 90%, diz o seguinte, que inflação é o índice que o governo usa para reajustar o preço das coisas. Ó, perfeitamente errado. Inflação é o quê? É o aumento de preço generalizado das coisas. O que faz o quê? O seu dinheiro perder o poder de compra, tá? Então, a inflação é a perda, é a desvalorização do seu dinheiro em referência à compra de bens e serviços. Então, quer dizer que se o governo falou que a inflação foi 5%, o seu salário desvalorizou 5%. Se você ganha R$ 1.000, 5% é R$ 50. Então, quer dizer, se você ganha 1.000, 50 evaporou, né? Como eu falo na primeira matéria, que para mim, comparando a inflação, é comparando com o cupim, que é o cupim que está corroendo o seu dinheiro. Então, quer dizer, você tinha R$ 1.000, o cupim comeu. Você tinha R$ 1.000, né? Desculpe. Você tinha R$ 1.000 e o cupim comeu 5%. Então, R$ 50, beijinho, beijinho, né? Bem, então é o seguinte: inflação, né, é um fenômeno que resulta na diminuição do poder de compra da sua moeda, do seu dinheiro. Então, diminuiu o poder de compra do seu dinheiro. Isso faz que esse montante que você recebeu, cada vez você vai comprar menos bens e serviços. Então, obviamente, desvalorizou o seu dinheiro. Tá ok? Inflação. Como resolvê-la? Tem solução? Tem solução. Obviamente, 100% nunca. Tá? É impossível praticamente você resolver 100%. Mas essa matéria que eu estou aqui dizendo, que provavelmente, que eu me lembro, eu nunca vi ninguém batendo nessa tecla. E essa tecla, o que é? É o realinhamento dos sindicatos. Tá? Porque anteriormente, tá, até o começo dos anos 81, em 81, tá? Todos os sindicatos reajustavam salário na mesma data, ou seja, 1º de maio. Então, o que, que acontecia? Só se mexia em preço uma vez por ano. Só uma vez por ano. Então, no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Então, todos os sindicatos reajustando salário na mesma data, quer dizer, a situação ficava estável. Você podia fazer planejamento para as coisas, você ia no supermercado, era sempre o mesmo preço, e às vezes até diminuía. Por que diminuía? Porque se você tem um comércio e você quer vender bastante, você tem que ter preço. E para você ter preço, o que, que você faz? Você vai rebolar, meu amigo. Você vai rebolar, vai achar situações em que você reduz o custo disso, reduz o custo daquilo, para baixar o preço da sua mercadoria. Aí você começa a ter preço. E você vai passar o quê? Ganhar na quantidade e não no preço unitário. Se o seu preço é menor do que o seu concorrente, quem vai vender é você. Então, vê bem. Então, às vezes a gente ia no supermercado e de vez subir, até abaixava o preço. Até abaixava o preço das coisas. Ah, eu ia comprar um vidro de azeite. Poxa, agora dá para comprar dois. Beleza, né? Então, é o seguinte, né? Nos anos 80, 70, nos anos 60, puxa, a gente ia no supermercado, comprava até o que nem não precisava. E com o salário da época, tá? Você pagava as contas, sobrava dinheiro, você podia fazer até a sua pequena poupança, né? Diferentemente de hoje, né? Bom, então, seguinte, vamos lá. Inflação, como resolvê-la? Então, parcialmente, vamos resolver o seguinte, realinhando os sindicatos novamente. Uma vez que você coloque todos eles
reajustando, né, o piso da categoria na mesma época, nós vamos voltar a ter estabilidade, nós vamos ter regra no jogo. Tá? E, então, tendo regra, lógico, o jogo fica fácil, né? Vai ficar bom para todo mundo, porque todo mundo sabe que esse jogo tem regra. Não é tipo das coisas que acontecem mais ou menos hoje, que é a lei de Gerson, né? É sempre alguém te tirando vantagem em cima de alguém. Tá? Não é como a gente gostaria que fosse. Bom, um dos que eu acredito que seja um dos causadores da inflação nos dias de hoje também é o sistema agro, né? Porque, vê bem, a maioria da produção do agro está sendo exportada, está sendo vendida lá para outros países a preço de dólar. E o comércio nacional não é interessante, porque você vai vender ao preço do real. O dinheiro dos outros lá vale 5 vezes mais que o nosso, né? Então é melhor você vender para lá. Deixa um pouquinho para nós aqui, que eu vejo todo mundo reclamando, só fica produto de baixa qualidade para nós. E o preço, né? Agora por quê? Também o sistema agro, eu sei, eu reconheço, tá? Que não é só, tá, o agro. O que acontece com o agro? Você tem que importar adubos, insumos, né, fertilizantes, defensivos agrícolas, e praticamente quase tudo importado. E vem a preço de dólar. E toda hora, qualquer coisinha, o dólar sobe, e a pancada vem, e o governo sobe combustível, e para você transportar a sua produção é em cima da gasolina, do diesel. Então, como eu falo, o jogo não tem regra. Então fica a casa da mãe Joana, né? Cada um faz o que quer, como quiser, a hora que quiser. Sem regra, a coisa fica, como se diz, a coisa fica preta e já está há muito tempo, né? Bom, aí o que acontece? Você vai para o supermercado, como o nosso dinheiro está sempre desvalorizando, você chega lá no supermercado, se comprar arroz e feijão, você não compra frutas. Se você comprar frutas, você não vai comprar o arroz e feijão. Então você tem que escolher, tá? Com exceção dos mais ricos, né? Que não, a inflação praticamente não atinge. Se você é empresário, você tem uma empresa, você aumenta o preço do que você fabrica, do que você produz, você aumenta o preço e compensa a inflação. Mas para quem recebe o salário reajustado uma vez por ano, você não acompanha a inflação. A inflação está sempre na sua frente. Depois eu vou fazer uma outra matéria, né? Vou falar um pouco a respeito, tá ok? Bom, então o que acontece? Uma hora sobe a gasolina, outra hora sobe a eletricidade, e assim vai. Abaixar nunca, né? Então, vejamos, o seguinte, vamos lá, tem que seguir o meu roteiro aqui, porque a minha cabecinha, sabe, ela quer ir bem fora do roteiro e eu tenho que segurar, porque senão o tempo voa, né? E eu não quero que a matéria seja tão longa, tá? Aprofundando mais, né? Se compararmos nosso país com os outros continentes por aí, né? África, Europa, Estados Unidos. Vamos dizer, nosso país, eu considero que é o paraíso, porque aqui tudo tem, aqui tudo dá, né? Como, como lá atrás, antigamente lá tinha a propaganda do governo, plante que o João garante. Tá? Então, por quê? Sabe que aqui o Brasil plantou, vai dar, a terra é boa, o país é bom, o clima é bom. Não temos esses absurdos que acontecem em outros países. Terremoto, furacão, secas absurdas, né? Então, como o nosso país é grande, é lógico, muito grande, nós temos climas diferentes, né? De num extremo e no outro. Mas, no geral, a coisa é boa, muito boa. É tanto que a gente vê estrangeiros, principalmente agora, está aparecendo muita live aí, de estrangeiros que vieram para o Brasil e comentando: nossa, isso aqui é o paraíso, nossa, que maravilha. E muita, muitos dos nossos políticos não conseguem enxergar isso, né? Bom, então é o seguinte, eu ah, trabalhei, tá, de 63 a 75, numa multinacional e fiz parte, tá, do sindicato dos metalúrgicos. Então eu digo para vocês, os metalúrgicos tinham os melhores salários do país. Tá? Falasse ABC, eu falo assim, os reis da cocada, estava tudo lá, porque nós tínhamos os melhores salários. Então eu vivi nessa época e posso dizer sinceramente, foi a melhor da minha vida. Tá ok?
Bom, aí o que aconteceu? A partir de 81 começou o reajuste de salário semestral. Aí, meu amigo, até hoje, né, a coisa descambou e não voltou nunca mais ao normal. Tá. Aí, em 81, o presidente, na época, o João Figueiredo, ele começou a reajustar o salário de 6 em 6 meses. Aí a gente nem se ouvia falar de inflação, né? Aí a coisa pegou, né? Pegou e a situação foi ficando difícil. Aí de 6 em 6 meses, daí teve que começar a reajustar salário de 3 em 3. Depois, na época do Sarney, da mensal, até chegar no diário, né? Aí você tinha que correr no supermercado de manhã, porque à tarde já era outro preço. E se não corresse, à tarde você estava pagando caro. Bom, resultado, no final do mês, seu salário estava 20% negativo, né? Porque com uma inflação de 120% ao mês. E o dinheiro nessa época perdeu o valor. Nossa, você tinha que ir com uma sacola de dinheiro na feira para trazer 1 quilo de tomate. Tá? Então, para vocês verem como foi certas épocas, né? Então, é o seguinte, vamos lá. Vamos para frente com a nossa matéria aqui. E hoje em dia, então o que acontece? Que essa situação do salário, cada vez perdendo poder de compra, o que acontece? Antigamente você tinha lá, o pai trabalhava, a mãe ficava em casa, né, cuidando dos filhos. Hoje o salário, infelizmente, não consegue cobrir tudo. Então o que você tem que fazer? Colocar sua esposa para trabalhar, seus filhos. Ou então começar a fazer hora extra, né? Tipo, exemplo, né? Vamos supor, você pega aí uma professora. A professora vai ter o quê? Arrumar mais uma escola para lecionar, para melhorar a situação financeira dela. Você é trabalhador normal, vai estar até agradecendo de fazer hora extra, né? O policial, a gente sabe, normalmente vai fazer o quê? Vai prestar um serviço de segurança para aumentar a renda dele. Outros trabalhadores trabalham o dia inteiro, à noite vai ser Uber, né? Porque o nosso salário só vai despencando, né? E não consegue cobrir a inflação. A inflação está sempre à frente. Então, como segurar isso? Falo e repito. Só colocando regra no jogo. Colocando todas as categorias sindicais reajustando o salário na mesma época. Tá? Porque aí também nós seguramos o governo. Se as coisas não sobem, por que o governo vai subir isso, aquilo, outra coisa? Olha, se chove, sobe o preço da água. Se dá seca, sobe o preço da água. Se sobe o preço. Se chove muito, sobe o preço da energia. Se não chove, sobe o preço da energia. Ó, e é o seguinte, nós funcionamos tudo ao contrário aqui, é assim, tudo ao contrário. Né? Quanto mais petróleo você acha, mais cara a gasolina. Quanto mais cana você planta, mais caro é o álcool. Né? É o álcool, porque etanol não é há muito tempo. Né? Então, nós funcionamos tudo ao contrário aqui. Vai pensando, vai pensando. Na outra matéria eu vou desmiuçar mais isso aqui, tá ok? Bom, aí, então, vamos lá. Não se esqueça, tá? Que um bom governante é aquele que melhora a educação, a saúde, a segurança e principalmente o seu poder aquisitivo, e não o dele. Não só o dele, né? Como eu já falei, porque na maioria deles estão lá, de vez botar para fora, fica lá dentro, olha, vem lá dentro, vota em mim, porque se eu não resolver o seu problema, o meu eu resolvo, né? Não é para rir, não, é para chorar, tá? Bom, se você compreendeu o que eu estou colocando aqui nessa matéria, porque não vejo ninguém falando a esse respeito, tá? Então eu espero que você divulgue e passe à frente. Ah, se você gostou dessa matéria, tudo bem, se não gostou, paciência. Porque eu também, na qualidade hoje de aposentado, só vejo o que a minha aposentadoria despencando. E o atual sistema já fez eu perder o quê? 60% daquilo que eu me aposentei. Então eu tento aqui nessa matéria tentar fazer o quê? Segurar com essa receita que eu estou dando aqui, segurar um pouco a inflação. Para que também eu não chegue nessa situação. Aqui estou raspando os 80 anos, daqui a pouco vou ter que arrumar emprego aonde? Né? Quem que vai dar emprego? Para quem já chegou naquela situação. Pressão alta, dor na coluna, etc, etc. Porque o que a gente vê aumentar na nossa mesa de aposentado, o que é?
Vitamina, proteína, remédio para dor nas costas, remédio para pressão, remédio para essas coisas. Né? Bem, gente, fiquem com Deus e até a próxima.